Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela. Sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo que eu venho trazendo para nós, para vocês, para você que está precisando ouvir isso. Coisas que agregam muito na nossa vida, que ajuda muito, coisas que eu pratico. Eu posso dizer com convicção que a minha vida mudou muito e está mudando, né? Cada dia mais. Sempre que eu coloco cada vez mais em prática esses pontos que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Eu separei cinco hábitos que a gente pode implementar no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai nos deixar mais produtiva no final do dia. E, assim, em cada dia que passa, né? Vai nos deixar mais produtiva no nosso dia e, em geral, na nossa vida também. Eu vou estar olhando pra cá, é pra me ver, tá? Porque eu anotei, eu deixei aqui no caderno, em cima da cama. Deixei aqui. Pra eu poder olhar direitinho, pra eu não esquecer a sequência dos hábitos que eu anotei. Bom, gente, o primeiro que eu coloquei é a organização. Depois que eu aprendi a ser mais organizada no meu dia a dia, na minha vida, não tem, assim, é automático. Você consegue ficar mais produtiva, não tem nem como. A organização que eu falo é em toda a vida, tá? Em todos os polos da sua vida. Desde a sua casa, a você, as coisas que você precisa fazer, né, pessoalmente, para você, para quem tem crianças, né, as coisas das crianças e assim por diante. No meu caso, gente, o que faz muita diferença para mim é a organização da minha casa e dos afazeres que eu preciso fazer durante o dia, tá? No trabalho e etc. Então é o seguinte, organize a sua agenda. Coloca no seu dia o que você precisa fazer naquele dia, o que você tem que fazer, que ajuda muito a gente a não esquecer, né? Anota tudo que você precisa fazer naquele dia, porque acontece muito da gente ter na cabeça ali o que precisa fazer, mas aí chega no final do dia e tipo, nossa, eu esqueci disso, esqueci daquilo. Aí acaba que você finaliza o dia, você fica insatisfeita com você mesmo, porque não conseguiu fazer as coisas que você colocou na cabeça para fazer, né? Não colocou no papel. E fica com aquela sensação de não, de pessoa que não produziu nada, né? Aquela sensação ruim. Que eu falo porque já aconteceu muito isso comigo. Ainda acontece, para ser sincera. Quando eu não anoto, essas coisas acontecem. Eu tenho uma agenda, eu comprei uma agenda pela primeira vez, que eu anotava em cadernos assim, aleatórios, né? Tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu fiquei anotando nesses cadernos por um bom tempo. Depois eu achei uma agenda muito boa, na Shopee, inclusive. E depois eu vou mostrar ela pra vocês, gente. A agenda, ela é muito boa porque ela tem muita coisa. Ela deixa, assim, coisas que eu nem imaginava que eu tinha que pôr, que seria legal eu colocar. Ela tem, sabe? Pra gente colocar. Então, assim, ela é muito completa. Ajuda muito a organizar o dia. E eu confesso que eu estou em processo nessa questão de organizar o dia, de anotar na agenda, tá? Porque tem dias que eu esqueço que eu não anoto. Não esqueço não. Eu relaxo mesmo, eu deixo pra lá, sabe? E é um processo, a gente vai acostumando. E eu tô acostumando. Então é o seguinte, anotem, tá? Porque o dia que eu anoto, e quando chega durante o dia mesmo, eu vou lá olhar o que eu tenho que fazer, né? No início do dia, eu olho o que eu tenho que fazer. Ok. Vejo o que eu tenho que fazer primeiro e vou fazendo. Se precisar trocar, não tem problema, trocar de ordem, né? Porque às vezes acontece de ter que trocar a ordem das coisas, não tem problema. Mas assim, eu busco colocar primeiro as coisas mais difíceis para fazer, sabe? Em primeiro lugar. Eu faço as coisas mais difíceis. Aí vai facilitando as coisas mais simples abaixo. É o seguinte, pessoal, quando eu anoto, aí eu faço lá, né? A primeira, a segunda e tal. Hoje eu tenho que lavar as janelas, tenho que lavar as portas. Essas coisas aleatórias assim, né? Do dia, coisas da casa
porque eu estou fazendo isso, que é colocar em cada dia, fazer uma coisa da casa. Organizar o guarda-roupa. No outro dia, uma gaveta, sabe? Assim vai indo. Uma gaveta de uma cômoda, lavar um sapato. Eu vou colocando essas coisas assim, todos os dias da semana, um ponto da casa eu vou mexer. Depois que eu comecei a fazer isso, mudou muito, muito mesmo. Aí assim, quando eu vou chegando no meio do dia, deixa eu ver. Às vezes a gente não lembra, né? Porque acontece 1001 coisas ali durante o dia que a gente acaba esquecendo. Aí eu vou lá, olho na agenda, tá, agora é tal coisa, ok. Vou lá e faço, sabe? E se não der pra fazer naquele dia, você deixa pra fazer no outro dia. Mas é só se não der pra fazer, de verdade. Não deixa por procrastinação não, sabe? Não deixa de fazer por procrastinação não. Porque aí você não vai conseguir manter nada do que você fez na agenda, do que você anotou na agenda. Eu falei sobre organização para vocês em questão da casa, porque para mim é muito importante, que é uma coisa que eu prezo muito em organização da casa. Porque a minha mente funciona muito bem quando a minha casa está organizada. Eu já notei isso. Então, assim, quando a minha casa está organizada, está em ordem, não está bagunçada, a minha mente fica tranquila. E assim eu consigo pensar mais nas outras coisas, resolver outros problemas mais tranquila. Eu tenho mais paz interior e consigo resolver as outras coisas. O meu dia fica tranquilão, bem leve. Então é uma coisa que eu percebi pra mim, entendeu? Você, às vezes, pra você seja organizar a vida dos filhos, o dia a dia deles, ou sei lá, uma outra coisa interna aí que você tem. Às vezes a questão de organizar a casa não seja tanto assim, mas você mantém, mas não seja tão assim em primeiro lugar, né? Então, pra mim, em questão de organização, que igual eu falei pra vocês, que ajuda é organizar a casa. Ok. A organização entra em vários quesitos, tá? Então, você faz o que achar melhor pra você. Mas não tem como, se você quer ser uma pessoa produtiva, não tem como você não ser organizada. Isso é fato. Não existe uma pessoa produtiva que é desorganizada. Eu desconheço. Eu nunca vi. E se ela não que ela seja organizada, mas ela às vezes paga alguém pra fazer, sabe? Paga pra poder limpar a casa, paga uma diarista, né? Paga uma faxineira, pessoas assim. Mas ela mantém aquilo porque ela paga alguém. Então ela se preocupa em ter aquele ambiente organizado. Vocês entenderam? Então, assim, não tem como ser uma pessoa produtiva sendo bagunceira, sendo desorganizada. Segundo ponto, segundo hábito, né? Prioridade. Para você conseguir ser organizada, automaticamente entra prioridade junto. Vai ser um ligando o outro aqui. Eu vou trazer para vocês um ponto ligando o outro. Organização e priorização. Prioridade. Eu não sei se existe priorização. Deve existir nessa palavra. Mas enfim, você precisa priorizar as coisas na sua vida. É também organizar, sabia? É também organização. Porque olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de pessoas. Pessoas que não somam na sua vida. Pessoas que só traz problema pra você. Te liga te contando problema, te contando o que aconteceu e aquela coisa. Vai só jogando descarga em você. Só vai... Descarga não, vai jogando carga em você, né? Carga negativa. Descarrega tudo em você. Aí você fica sobrecarregada, né? Porque não tem como a gente acaba ouvindo. E se você não souber filtrar, você fica carregada. Aí a gente acaba não conseguindo filtrar muito porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa, aconselhar a pessoa de alguma forma. A gente quer ajudar. Aí acaba que a gente fica sobrecarregada. Priorize as pessoas na sua vida. Priorize os assuntos na sua vida, porque tem assuntos, gente, que sinceramente... Tem gente que liga pra você, né? Liga pra gente só pra falar da vida dos outros, falar de problema dos outros que não tem nada a ver com a sua vida. Não tem nada a ver, coisas assim. Isso é inútil pra mim, sabe?
se você puder ajudar, tudo bem, né? Em questão, assim, for coisas próximas, se a pessoa te ligou para pedir uma ajuda para você, um conselho, tudo bem. Mas tem gente que liga pra gente só pra falar da vida dos outros. E isso já aconteceu comigo. Pessoas que eu nem conheço, tipo assim, uma pessoa que eu conheço me liga pra falar da vida de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Então, não faz sentido pra mim eu ouvir aquilo. Então, prioriza o seu tempo, o seu ouvido, a sua mente. Porque você vai evitar desgastes mentais, tá? Priorize também, uma coisa que eu queria falar no ponto de prioridade, priorize o que você assiste. O que você vê na televisão, o que você vê no YouTube, nas redes sociais. Priorize, tá? Se for coisa para somar, coisa que vai ajudar você, ok. Se não, deleta, tá? Siga pessoas que fazem sentido para você. Siga pessoas que caminham junto com você. Pessoas que você inspira em ver a vida delas, em que te puxa para frente, tá? E tira aquelas que só faz você ficar com aquela sensação de comparação, sentindo mal, entendeu? Então, prioriza pessoas, priorize redes sociais, conteúdos que você assiste. É muito importante isso, gente, muito, muito, muito. Vocês não fazem nem ideia. Depois eu vou trazer mais um conteúdo falando mais profundo sobre isso, em questão de priorizar redes sociais, que tem vários outros assuntos. Vai demorar muito se eu for colocar nesse vídeo. Então, eu vou deixar para trazer em outro vídeo, tá? Bom, então a gente falou sobre organização, prioridade. E agora é fazer o que tem que ser feito agora. Tá? O que tem que ser feito agora? Pode ser qualquer coisa, gente. Vou dar um exemplo assim. É tudo, tá? Em toda a área da sua vida. Vou dar um exemplo de coisas simples. Você tomou um café. Você terminou de tomar o café. Já levanta da cadeira, pega a sua xícara e lava. Deixa limpa. Entendeu? Você derramou alguma coisa ali na mesa. Já pega o pano e limpa. Isso entra na organização também, tá vendo? Que é tudo são pontos que um puxa o outro. E no final você vê um resultado enorme, tá? Isso entra em manter a organização. Que é no próximo ponto que eu vou falar pra vocês, que já vai entrar isso aí. Você põe a roupa no varal, já dobra e guarda. Tem uma gaveta que tá desorganizada, na hora que você vai guardar a roupa, tem alguma roupa desdobrada? Dobra ela. Isso vai evitar você precisar tirar um dia inteiro pra arrumar um guarda-roupa. Entendeu? Isso vai evitar que você tire um dia inteiro para fazer uma faxina geral pesada. Se você manter a organização, a limpeza, você pode até precisar um dia tirar um dia para poder fazer aquela limpeza pesadaça mesmo na sua casa. Mas vai demorar mais. Por você manter, vai demorar mais. Então, isso vai te dar mais tempo. Sapatos. Você tirou os sapatos? Coloca no lugar certo. O sapato tá sujo? Já lava de uma vez. Mais um exemplo, gente. Você chegou do supermercado, né, com algumas verduras, algumas coisas, vai guardar. E na geladeira, você abre ali a gaveta. Aquela gaveta de verduras, né, sempre fica mais suja, né? A parte que mais suja na minha geladeira é essa parte, porque fica alguns resquícios de verdura lá, né? Assim, acaba caindo. Então, toda vez que eu chego do sacolão ou do supermercado que eu trago alguma coisa de verdura, eu já tiro as que tá lá e limpo e coloco o restante. Aí eu já aproveito, olho ali na porta se tem alguma coisa que tá pingado lá, que tá sujo, já limpo também. Nas prateleiras, em geral, dou uma olhada em geral assim na geladeira e já limpo. Já mantenho a minha geladeira limpa e organizada. O armário, você vai guardar vazia. Eu preciso colocar vazia assim, que assim fica mais arrumado, uma por cima da outra. Ao invés de você só jogar lá, pra depois, sabe, vai virando aquela bagunça, aquela montoeira de vasilha. Você já pega e já deixa uma em cima da outra, já coloca a sua tampa em cada uma.
Isso é fazer o que tem que ser feito agora, tá? Que entra na organização também. Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem milhares de exemplos, tá, gente? Milhares. Gente, o outro ponto que eu coloquei aqui, ó, agora que eu tô olhando, ele entra nesse terceiro, que é fazer o que tem que ser feito agora. O quarto que eu coloquei, não deixe acumular bagunça. Então já entra também. É isso que eu falei, basicamente isso aí que eu falei. Passa um aspirador, aqui em casa eu gosto de passar o aspirador umas 2 vezes na semana, durante a semana. Aqui não suja muito, só nos tempos que venta muito, eu passo 2 vezes, mas tem semana que eu passo uma vez, já tá bom. Como é só eu e meu esposo, não suja muito. Mas aí você vai adaptar dentro da sua realidade aí na sua casa, né? Aqui eu passo 1 a 2 vezes na semana, dependendo. O aspirador ou a vassoura. Pra quando chegar no dia da limpeza, tá mais fácil pra mim. Não tá muita coisa acumulada, entendeu? Então, assim, não deixar acumular bagunça ajuda muito no dia da limpeza geral. Ajuda demais. Você consegue finalizar aquilo ali rapidão e sobra mais tempo pra você fazer outras coisas e assim vai. Eu coloquei outro ponto aqui muito importante na questão de você tem família grande, né? Às vezes você tem seus filhos, seu marido. Então, não tem que ser só você fazendo. Coloque as pessoas para ajudar você a manter isso. Chame seus filhos, ensine eles a passar um pano ali na mesa que às vezes eles tomaram leite e derramou, passar um pano. Estimule eles a limpar o vaso na hora de fazer xixi. Acontece muito de respingar, né? Então, ensine eles a pegar o papel higiênico e passar, limpar. Gente, são coisas tão simples que se a gente se dispor de pegar ali a criança, o filho e ensinar, eles fazem e eles crescem assim. Isso é bom demais para você, para o seu filho e para quem vai casar com seu filho, né? Ou com sua filha. Então, é só somar, tá? Além que, sem falar que você vai ficar mais, como é que eu falo? Menos nervosa, porque é muito chato você limpou ali, né? Aí você vê uma pessoa lá suja e simplesmente deixa. Eu já passei por isso. Simplesmente deixa como se tivesse uma empregada. Oh, véi, isso é muito chato. Eu me sinto como empregada. Porque eu lembro na hora de quando eu trabalhava como doméstica. Eu já trabalhei como doméstica. E muitas das vezes era dessa forma. Era o serviço da gente, eu não podia falar nada, né? Limpar. Mas na sua casa é diferente, então ensine seus filhos como fazer, como manter as coisas limpas, organizadas. Isso é bom para você, para eles e para o futuro deles, tá? Os seus filhos e o seu marido também, ensine eles. Então, você mulher que é mãe, que é esposa, passa raiva sobre isso, tudo é você que faz, você trabalha fora e ainda chega em casa e tem que manter tudo, vou te falar, é culpa sua mesmo, tá? É culpa sua, de quem mais? É você que tem que chegar e botar regra, colocar o pessoal pra fazer também, né? Você não é empregada deles, não. Você é mãe e esposa. Não precisa falar mais nada, né? Então, vamos lá. Vou falar agora. Vamos lá pro último ponto, que é muito importante. Tão importante quanto os outros, que vai te ajudar a ser mais produtiva. Exercite-se e alimente-se bem. Quando a gente exercita, se alimenta bem, a gente tem mais energia. Nosso corpo fica com mais energia. Então, quando você tem mais energia, automaticamente você consegue fazer mais coisas, você consegue pensar melhor. Porque, né, quando a gente exercita, a gente consegue pensar melhor. Quando a gente alimenta bem, você está higienizando o seu cérebro com atividade física e alimentação. Você está higienizando o seu cérebro e o seu corpo. Então, gente, é uma coisa que te leva do 0 a 100. Muda completamente. Você fica mais esperta, o seu corpo fica mais relaxado. Então, assim, se o seu corpo fica mais relaxado, você consegue pensar melhor. Se você entra junto com a alimentação em cima disso, com os exercícios e a alimentação,
alimenta bem, toma água, né? Regularmente, você consegue pensar melhor. E pensando melhor, você consegue ter insights, né? Você consegue ter uma ideia que vai te trazer uma renda extra, uma ideia que vai fazer você conseguir mais tempo para alguma coisa, sei lá. Você consegue ter uma ideia maravilhosa aí de alguma forma. Então, fazer atividade física e alimentar bem é crucial. Você precisa unir isso aí junto, tá? Esses hábitos que eu trouxe para vocês, que é a organização, a prioridade, fazer o que tem que ser feito agora, não deixar acumular as coisas, chamar todo mundo para ajudar, né? E exercitar e alimentar-se bem, são coisas que eu pratico na minha vida. Por isso que eu tô falando para vocês, tá? São coisas que eu pratico e que eu tive muita mudança com isso. E também evita muito problema, evita muita coisa, evita doença, evita ansiedade, evita nervosismo, preocupação, tá? Então, gente, o que eu queria falar com vocês era isso. Eu sei que tem muita coisa para falar a respeito disso. A gente vai conversando no decorrer dos dias, tá? Com outros conteúdos, com outros vídeos. Porque esses pontos que eu trouxe aqui, esses hábitos que eu trouxe aqui, são hábitos que ligam a muita coisa na vida da gente, sabe? Em muitas áreas da nossa vida e que muda muito, que faz muita diferença se você ter disciplina e colocar e fazer todo dia, entendeu? Você ter disciplina e você coloca pra fazer. Se você começar a fazer agora, você já vai ver diferença. O que eu queria falar era isso hoje, nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, né? Eu espero que eu tenha ajudado alguém. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!